Olá, bem-vindo ao episódio número 4 do podcast da Escola do Podcast. E ao meu lado está Jefferson Pérez. E ao meu lado está Edward Schmitz. Muito obrigado. Muito obrigado. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história do podcast, porque podcast é uma coisa super nova, super novidade, não é isso, Jefferson? Exatamente. Começou ontem, foi isso? Esses dias, não foi? Eu ouvi falar, parece. Não foi. Não foi? Quando foi? Não foi. Podcast surgiu em 2004. 2004, impressionante, né? Bom, a gente já sabe disso, né? Mas a maioria das pessoas não sabem. Inclusive, recentemente a Globo anunciou podcast como uma grande novidade. E é verdade, para a maioria da população é uma grande novidade. Exato. Né? Muitas pessoas hoje ainda não conhecem podcast. Às vezes eu converso com pessoa no trabalho, assim, no meu dia a dia. Ou tem uma interpretação equivocada do que é um podcast, né, Edward? É verdade. Tem algumas pessoas que não compreendem. Às vezes você pergunta, você sabe o que é podcast? Eu digo, não, eu sei sim. Aí quando você tenta conversar mais um pouco, você vê que ela não sabe. Ela não sabe. Mas assim, então vamos fazer o seguinte. Surgiu em 2004, certo? E o que é um podcast? Podcast é... A gente já fez 3 episódios e... Esquecemos de contar o que é o podcast. O que é um podcast? É uma Netflix do rádio. Do rádio. É um rádio por internet. Exato. On demand. On demand. E o melhor, é um rádio que você escuta de onde você estiver, no momento que você quiser e fazendo o que você quiser. E quem você quiser. Você escolhe quem você vai ouvir, a hora que você vai ouvir. Você não é obrigado mais a ficar naquela grade que o pessoal... Um rádio, né, que está passando aquele programa, você não pode. Eu vou ter que parar aquele horário para assistir. Exatamente. Se eu não estou em casa, eu não consigo assistir. Exatamente. Eu tenho que gravar, lembra? Tinha um negocinho que você gravava lá no VCR, lá, que programava. Você tinha isso aí, Edward? Meu Deus do céu. Às vezes a gente ligava assim, falava... Eu lembro que às vezes eu ia trabalhar, minha mãe estava em casa, daí eu falei, mãe, grava ali, por favor. Ainda bem que minha mãe... Ela sabia gravar legalzinho, cara. Você treinou ela. Pode deixar que eu gravo. Ixi, minha mãe, nossa, era veloz nisso, ainda é. Ela, quando precisa, ela entra lá grava tudo. Excelente. Na parte da televisão, né? Sim, mas voltando lá em 2004. Como 2004, surgiu? Então... Acho que é alguma coisa da Apple, não foi isso? Não, na verdade foi assim, né? O pessoal já tinha lá em 2004 o negócio de blog. Blog estava muito na moda, lembra isso? Sim. Quando o blog... Foi quando surgiu o WordPress também, por aí. E aí, WordPress, para quem não sabe, é uma plataforma de distribuição de conteúdo que você, hoje em dia, monta site. Mas na época era bem para fazer blog. Bom, e aí o pessoal... todo mundo lá com os blogs e tudo. E nessa época nem se pensava muito em vídeo, né? Mas assim, era complicado. Vídeo. Era complexo, né? Aí o pessoal produzia algumas coisas em áudio e queria publicar numa página, assim, sabe? Então eles publicavam, conseguiam publicar lá. Mas aí as pessoas falavam assim, mas eu queria saber... Porque como que funcionava com os blogs? Com os blogs funcionava dessa forma. Eles criaram um negócio chamado RSS, que é Real Simple Syndication. Você que está ouvindo, você sabe o que é? Você que está me ouvindo, sabe o que é um RSS? Se não sabe... Graças a Deus, você tem uma vida melhor que a minha, que a do Jefferson, porque se preocupa com coisa importante. Não precisa nem saber o que é RS. S. Hoje em dia não precisa mais. Mas lá na época criaram esse RSS, que era esse Real... Era a notificação. Era mais ou menos assim. Toda vez que o cara publicava um blog, um post novo no blog... Você automaticamente ficava sabendo que um post foi publicado se você estivesse lendo num agregador de blog. Então, por exemplo, você tinha um aplicativo, e ainda existem esses agregadores de blog, que você podia falar, eu gosto de várias notícias, eu quero notícia do Estadão, eu quero notícia do blog do Jefferson, eu quero notícia do blog de, sei lá, outra pessoa, e você punha esse código do RSS, que é um feed, e aí toda vez que o fulano de tal escrevesse um artigo novo, automaticamente você só precisava... na sua tela. Na verdade você abria aquele agregador e as notícias apareciam como se fosse uma
É o seu favorito. É, o seu favorito. E se o cara publicasse ali, em 2 minutos estava lá para você. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, as pessoas fizeram isso. E uns caras ali, eu acho que foi o Dave Winner, tem 2 caras malucos, tem o outro lá que é o Podfather, agora esqueci o nome dele. E eles falaram, poxa, não seria legal que toda vez que eu publicar um áudio no meu site, a pessoa também fique sabendo que entrou um áudio novo? E aí os caras começaram a bolar essa ferramenta. E eles conseguiram fazer uma ferramenta que, se o cara subisse um arquivo de áudio lá no site, o outro ficava, a pessoa que assina aquilo lá ficava sabendo, né? Bom, só que você lembra que foi mais ou menos nessa época, não sei se vai lembrar ou não, né? Na maioria da pessoa, o pessoal nem vai lembrar, né? Mas tinha um negócio chamado iPod da Apple, né? Para ouvir música. Para ouvir música. Era foi um verdadeiro sucesso. 1000 músicas no seu bolso. Era a propaganda do Steve Jobs. Não mais um CD. Não mais um CD, não mais um toca-fitas daquele que você punha tiracolo, né? Walkman, exatamente. Eu tive um Walkman, meu Deus do céu. Walkman. E então lançou o iPod, que era para ouvir música, era só para ouvir música. Só que os caras, os nerds da podosfera, né? Nem tinha podosfera ainda. E os que já estavam mexendo com esse negócio de RSS... Que eram os áudios, né? Que eram os áudios. Eles falaram, pô, seria legal... Porque ele falou assim, eu não consigo ficar ouvindo um áudio no meu computador. Eu quero ouvir no meu carro. E aí o cara falou assim, bom, beleza, então vamos tentar fazer um jeito disso e parar lá no iPod. E aí deram um jeito lá e conseguiram fazer isso. Aí os caras passaram a poder ouvir no carro, né? Porque na época, apesar de não ter esses negócios de Bluetooth, nada, o cara podia pegar o iPod dele e conectar no som do carro e ouvir a música do iPod no carro, através de um conector, cabo e conector, e aí ele passou a poder ouvir os áudios dos caras que ele assinava na internet, e toda vez que os caras postavam, automaticamente entrava no iPod dele, né? Entendeu? Então foi mais ou menos isso que surgiu, né? E aí teve um jornalista, eu acho que foi da Inglaterra, que o jornalista escreveu, fez uma matéria, falou, pô, tá tendo uma revolução do áudio agora. Porque já havia tido a revolução do blog. E a segunda onda foi a do áudio. O que é isso? É mídia de guerrilha? É podcast? Ele usou a palavra podcast. Por que ele usou a palavra podcast? Porque o pessoal ouvia no iPod. De pod. De pod. E o cast? O cast vem da palavra broadcast. E broadcast significa transmissão, que é uma transmissão como fazem as rádios. Por ondas de rádios. E aí o nome broadcast. Pegou. Aí ele juntou as duas palavras, né? Porque não era um broadcast, era um podcast. E aí pegou o nome. E aí ficou. Só que a Apple foi muito inteligente, porque a Apple percebeu esse movimento todo e criaram na próxima versão do iPod um iconezinho. Na época não era ainda ícone, era um menuzinho com a palavra podcast. E aí a pessoa ia lá. E a pessoa começou. E a própria Apple facilitou tudo. Ela falou, bom, então agora bastava o pessoal pegar o feed de RSS dela, que é tipo o endereço, vamos só falar, um CEP de onde está o episódio. Ela publicava na Apple e hoje em dia é assim também, sabe? E aí a pessoa que tinha um iPod recebia uma notificação de que tinha um episódio novo do fulano de tal. Foi assim que nasceu. Nossa, uma história longa, né? Caramba. Mas foi assim que nasceu o podcast. E a Apple não era boba, porque o que a Apple queria? Ela, sabendo que as pessoas iam procurar esse conteúdo gratuito, eventualmente elas iam escutar as músicas, iam comprar o iPod e iam assinar o iTunes lá, baixar músicas que eram pagas. É toda uma estratégia. Para poder reter o pessoal dentro da Apple. Exatamente. Você entrega mais valor para quem tem o dispositivo da Apple. Tanto que até hoje é nativo. É nativo e é nativo. O conteúdo é mais consumido, principalmente. Ainda é mais consumido no iPhone. Por causa disso. Porém, está mudando rapidamente por causa do Spotify. O Spotify está mudando. E você sabe que o primeiro podcast no Brasil foi feito em 2005.
Olha só. Olha que legal. 2005. Então, a gente acha que é uma coisa nova, mas não é nova. 14 anos, hein? 14 anos. 15 anos. Né? Interessante, né? Agora, Jefferson, me diga uma coisa. Por que, se o podcast é tão antigo, desde 2005 já tinha no Brasil, por que só agora a gente está falando sobre ele em 2019, né? Imagina. Por que demorou tanto? Eu penso que foi principalmente pela evolução do smartphone, que é o que te permite que você tenha realmente aquele conteúdo ali no seu bolso. E também a questão da tecnologia. Hoje você tem Wi-Fi, as pessoas estão tendo mais acesso. A gente vê aí os carros já saindo, né, da própria fábrica com ou o íconezinho lá da Apple ou o próprio ícone lá do Google, podcast, alguma coisa. Enfim. Então, acho que toda essa tecnologia, todo esse avanço está permitindo que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que ajuda, né, várias pessoas. Então, eu acho que foi uma maturação do mercado mesmo, da tecnologia em si. Eu acho que esse conjunto de fatores que permitiu que agora, também com mais produtores, a gente não tinha muito conteúdo até recentemente. Tem alguns conteúdos que são mais difíceis de você encontrar no Brasil. A gente ouve, né, bastante podcast, principalmente em inglês, mas não é todo mundo que fala inglês. Então, se você quer aprender algum assunto, algum tema, podcast é uma ferramenta fantástica, fenomenal, que você pode utilizar para poder estar consumindo esse conteúdo, tendo aprendizado. Então, eu acho que isso é bem legal e o potencial dele é enorme, está crescendo realmente, vem aí muito forte. A gente vê aí vários canais, muitos blogs, mas podcast a gente não tem poucos podcasts, né? Agora que está começando a surgir. Se você comparar com um blog e com vídeo no YouTube, a gente tem 5 milhões de blogs e podcast talvez aí 5 mil. Então nós estamos falando talvez 5 mil no Brasil. Então, e olhe lá, e vai imagina. Crescer. Então você comparar 5 com 5 milhões é uma diferença enorme. E um fato interessante, eu acho, do podcast, que é legal, porque assim, por aquela dificuldade das pessoas não terem mobilidade para ouvir um podcast, quem tinha um iPod, beleza, podia ouvir. Um iPhone, né? Quando surgiu o iPhone também, mas não era todo mundo que tinha, tal, né? Então, por isso que o YouTube cresceu tanto, porque aí as pessoas se atentaram ao vídeo, né? Tá ali, tá sentado no computador, vídeo. Mas essa é a parte fantástica do podcast. Agora que a gente está com o celular no bolso, você está numa fila de banco, você está andando no carro, a gente já comentou isso, está viajando, está fazendo exercício, as pessoas vão escutar o podcast, né? Tem essa opção de consumo de mais uma. E outra coisa, vamos lá. Para você ver um vídeo, você tem que parar, sentar e ficar vendo o vídeo. Geralmente a gente gosta de ver na tela de um computador. Dá para ver no celular também, mas você não fica... Tudo bem, tem uns caras loucos que ficam andando vendo vídeo ao mesmo tempo. Até já morreu muita gente atropelada por causa disso, né? Mas que é um risco, né? Ficar usando o celular, andando, né? E aí não é algo muito prático, né? Agora com podcast, você deixa ele no bolso e fica escutando aquele conteúdo, tá andando, você tá olhando para onde anda, é uma mídia fazendo realmente exercício, tudo, poderosa. Né? Então é muito poderosa. E você comentou a questão dos carros conectados. Os carros estão entrando conectados, você clica lá, já tem um multimídia, aquela telona, e vai ter lá, já tem, né, o ícone, já sincroniza automaticamente com o seu celular, já espelha a tela, você já clica, já acessa lá. Então você pode entrar no carro e falar, tá, tudo bem, eu vou escutar um pouco do rádio, ok, clica lá, escuta o rádio, mas não, eu quero escutar um pouco do Spotify aqui, que eu tenho umas músicas bacanas, ou então escutar esse podcast legal, Vida nos Trilhos aqui, que eu ouvi dizer que é muito bom. Você sabia? Eu também já ouvi falar, já era. Inclusive, a gente fala, né, você falou de ouvir um rádio. A CBN, ela tem um conteúdo de podcast realmente nichado. Então, se você, por exemplo, quer saber uma notícia sobre o esporte, você tem um podcast que fala só sobre o esporte. Se você quer saber sobre política, tem um podcast que você assina e você vai ouvir somente as notícias de política. Pois é. E você não ouve comercial, você ouve só o conteúdo que você quer. E o mais importante, ele vai baixar automaticamente no seu celular e você ouve a hora que você quer, aonde você quiser. Então, assim, esse mercado do podcast é um mercado pouco explorado, ele está crescendo bastante. E
como nós temos poucas pessoas, é o mercado mais fácil de você ter uma participação. Exatamente, é uma entrada. com certeza. Então você tem uma possibilidade de ter sucesso. Por quê? Porque você está começando. Então quem está começando agora vai realmente ter essa oportunidade de surfar aí essas primeiras ondas. E vai crescer muito, E porque já tá crescendo, a né, gente Eduardo? vem numa... bom, os alunos aí que a gente tem são os vários. alunos são vários, alunos. profissionais liberais, pessoal procurando entrar, né, nessa área de podcast. E a Globo aí na brincadeira com o podcast também já entrou aí. A segunda onda já, né? Segunda onda, né? E tem uma outra coisa legal que é a experiência de audio first. Isso aí é uma coisa legal, porque a gente tá, né, numa onda assim de que, por exemplo, eu tenho um iPhone. Então, se eu chegar para o iPhone e falar, olá Siri, alguma coisa assim, ele vai conversar comigo, ele vai responder perguntas. E hoje em dia a gente está muito ainda ligado a uma tela. Então a gente tira o iPhone do bolso, olha para a tela, clica e faz alguma coisa com ele. Com o dedo, né? Com o dedo, né? Mas no futuro então, não. No futuro a experiência vai ser áudio first e depois tela. Audio first, o que é audio first? Áudio first é áudio em primeiro lugar. Ah, tá. Áudio em primeiro lugar. Porque aí você praticamente vai conversar com o seu celular. Você vai falar, ô celular, sei lá, né? Vamos pensar no nome para o celular, né? Tem a Siri da iPhone, tem o Google Assistant do Android e da Amazon, que é aquela gigante que vende um monte de coisa, né, pela internet. Tem a Alexa. Alexia. E o que eles vendem? Sabe aquelas caixinhas Bluetooth? Sim. Inteligente. Ele espalha ela pela casa e você está falando. Você espalha várias caixinhas. Você chega e está andando, abre a janela e aí abre a janela, né? Então, o comando de voz vai ser muito mais... No início, o que vai acontecer? Você vai entrar, você está na sala, você está ouvindo uma música e de repente você vai, por exemplo, se for uma caixinha da Alexa, você vai falar, Alexa, para de tocar essa música e põe o podcast Vida nos Trilhos. Vai ser assim. Exato. Entendeu? Muitas pessoas vão fazer isso. Vida nos trilhos. Mas é isso mesmo, a possibilidade da pessoa chegar, Alexa, para de fazer isso. O que eu tenho na minha agenda para amanhã? E a Alexa vai pegar e falar, na agenda para amanhã você tem esse compromisso, você tem aquilo. Aí você não vai precisar ficar olhando para o celular. Você vai olhar num segundo momento, quando for algo que realmente você precisa olhar. É a revolução. É uma revolução. Inclusive você vai chegar, se está em casa, né? Sabe aquele pai que tem filhos, tal, a esposa ali, nossa, acabou a fralda. Você fala, meu Deus, acabou a fralda. Você vai falar, Alexa, me lembra que eu tenho que comprar a fralda. Beleza. No dia seguinte você está andando de carro. Na hora que você estiver passando próxima farmácia, a Alexa vai falar, fulano, você está passando perto de uma farmácia que tem uma promoção de fralda, então melhor você parar agora. Estou exagerando aqui no jeito, mas vai ser uma experiência desse tipo. Então as pessoas vão preferir a experiência de áudio em primeiro lugar, porque conseguem... E a gente acha que está longe, né, Eduardo? A gente acha que está longe, mas não está. Vai acontecer muito rápido. A gente mesmo, pensa bem, a gente não tinha nem um smartphone antes. Então, assim, se você está pensando em lançar um podcast... Esse é o momento. Não pode esperar muito, porque sabe qual é a pior coisa? É quando você fala assim, putz, eu tenho que fazer isso. Aí você espera 1 ano, espera 2 anos, quando você vê, já não dá mais. Já tem muita gente na sua frente. Muita gente aproveitou aquele momento, aquela oportunidade. Foi assim com os blogs, foi assim com o YouTube e vai ser assim com o podcast. E qual que é o melhor momento para plantar uma árvore, Edward? É hoje, agora. Não. Não? Não, é verdade, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E o segundo melhor momento? O segundo é hoje. O segundo é hoje. Então qual que é o melhor momento de lançar um podcast? É agora. Exatamente. Já que não dá para voltar no tempo, né? Eu não tenho a máquina do tempo, né? Você tem? Eu não. Pois é. Se eu tivesse, eu ia investir em ações do Facebook. É isso aí. E estamos chegando aqui ao final. Se você aí gostou, está assistindo aí pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, aperta aí no sininho, né? E aí você vai ser notificado quando tiver um novo episódio. E se você está no seu celular, clique aí e assine o podcast. Você vai receber muito mais informações aí sobre o mundo dos podcasts. A gente está só começando. Mais para frente é assunto que não acaba mais. Vai ter entrevista, vamos entrar no detalhe. Tem alguma dúvida? Manda o e-mail edward@escoladopodcast.com ou jefferson@escoladopodcast.com. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!